Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Essa semana, esse fim de semana passado, eu preparei um novo beacon de Morse, né, um rádio farol, um CW beacon, que é um pouco diferente do meu original, do sketch que eu fiz originalmente. Nesse sketch eu tenho o Arduino Nano, tá? Com um sketch novo, onde ele vai procurar um sinal de GPS, tá? E através desse sinal de GPS ele vai calcular o dia da semana e o horário. Por que isso? Porque eu quero que o meu rádio farol ele funcione dentro de um horário restrito, ou seja, para mim, no meu caso, na minha preferência, de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã a 10 da noite, horário UTC, tá? Então, esse sketch novo, ele pega esse sinal do GPS. Aqui está a anteninha, deixa eu te mostrar. Ela está solta aqui, a anteninha, tá? Aqui está a anteninha do GPS. Aqui está o módulo GPS, tá? E eu só tenho praticamente 3 fios conectados nele aqui, ó, como você está vendo, ó, 1, 2, 3. Um é da tensão de 5 volts, está saindo aqui do pino de 5 volts. Desculpa que a solda, ainda não limpei aqui o fluxo, então tá sujo de solda, e deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? Então aqui eu tenho 5 volts alimentando o módulo de GPS, ok? Aqui eu tenho GND, ele está saindo, acompanha aqui o fiozinho, ó, ele está saindo, está conectando aqui no GND, ó, tá vendo ali? Aqui é o GND, tá? Ou seja, o terra, né? E do pino D3, que foi determinado no software, que está aqui, o pino D3, nós temos o TX do módulo de GPS. Qual é o módulo? O módulo é esse aqui que você está vendo, é o GTU7. Eu tenho aqui um saquinho plástico, que é onde ele veio, ó. Tá vendo aí? Desculpa aí o foco. Esse é o módulo, tá? É o GTU7 GPS Module. Ou seja, o módulo GPS, ele já vem com essas duas pecinhas aqui, que é o módulo em si e a antena, né? A antena ela vem solta, você tem que conectar com muito cuidado aqui, porque é um conector bem pequenininho e se não tiver cuidado você acaba amassando esse conector, né? Tá? E esse módulo de GPS, então, ele é ativado pelo Arduino Nano, tá? Lógico, tem que ter alimentação, a minha alimentação está vindo aqui, ó, positivo, negativo, e ela está vindo dessa fontezinha aqui, que veio com essa breadboard aqui, tá? E eu estou alimentando a minha fonte com uma bateriazinha de 9 volts, que converte para 5 volts, ok? E joga aqui nessa linha, nós temos 5 volts. Eu vou acionar a placa e você vai perceber que por um momento ela não vai funcionar, tá? Quando começar o Morse, é quando a placa detectou que nós estamos agora entre segunda e sexta-feira e dentro do horário de 10 da manhã a 10 da noite, UTC, horário universal, tá? Não horário local, meu. Ok? Então vamos lá. E eu estou dentro desse horário agora, tá? Só para você ver aqui o teste. Vamos acionar a plaquinha. Plaquinha acionada. Você vê o Arduino aceso, o módulo aceso. Tá? E assim que ele, olha, já identificou. Ele começou porque ele já identificou o horário através do sinal de GPS. Tá? Eu adicionei
você já percebeu aqui um display OLED, tá? Esse display OLED, ele vai demonstrar a conexão com o satélite, só para uma verificação visual de que ele tem adquirido o sinal do satélite e o horário, que o horário vai ficar aqui congelado até ele readquirir o sinal, que não é todo o tempo, eu não fiz ele rápido não, tá? Então, recapitulando, o Arduino está com um programa que adquire o sinal do satélite, se o sinal do satélite chegar e ele calcular o horário e estiver dentro daquele horário, daquele período de tempo onde eu quero que funcione o meu código Morse, o meu rádio farol, então ele vai acionar o rádio farol e vai ficar funcionando até chegar no horário onde acaba. E onde acaba esse meu horário, então ele vai, através do sinal do satélite, identificar, opa, já está fora do horário. Então ele vai cessar, ele vai botar, vamos dizer assim, o farol para dormir, né? O farol não vai mais transmitir. Não controla o rádio em termos de apagar rádio, ligar rádio, não faz nada disso. Ele vai através desse plugzinho aqui que eu vou conectar, onde está esse LED aqui, esse LED vai sair. Esse plugzinho vai conectar onde vai o manipulador no rádio, tá? Então ele vai mandar lá, ó, e tal, e enquanto estiver dentro do horário estipulado pelo programa. O display, ele é só para ter, mais uma vez, uma visualização de que ele adquiriu o sinal do satélite, pegou o horário, ele vai mostrar aqui o dia da semana e o horário. Então, estando dentro desse horário, ele vai fazer o rádio farol funcionar. Fora desse horário, ele faz o rádio farol parar. Então, não preciso ficar aqui ligando, desligando, ligando, desligando, ligando e desligando. Ok, então eu fiz umas atualizações para lhe mostrar o tempo, o horário, cada vez que ele faz o loop de mandar o beacon, né? Então ele faz o beacon, acaba o beacon, dá aquele tom, né, aquele tail no final, e aí ele vai, busca o sinal do GPS, atualiza a hora, e se a hora ainda estiver dentro daquele período de tempo que eu quero, então ele vai continuar mandando o GPS. Só para demonstração, eu vou conectar ele aqui no computador, eu estava acabando de programar. Vamos lá. Então ele vai, busca o sinal de GPS, encontrou, está dentro do horário, tá? Porque é até as 22 horas o TC, então são 20 horas e 30 e alguns minutos. Ele está mandando o código Morse, agora ele vai lá para o fim, manda aquele long tone, né? aquele sinal longo, né? Ele vai atualizar aqui o horário, verifica primeiro se o horário está correto, atualizou, mudou ali os segundos, não sei se você percebeu. Às 22 horas UTC, o beacon vai parar, tá? Segundo a minha programação. Então eu vou fazer o teste, daqui a pouco eu volto pertinho das 22 horas para poder mostrar para vocês que o beacon ele para. Agora, é o seguinte, esse horário aqui é como se fosse uma fotografia temporária antes de começar o beacon, tá? Então o que ele está fazendo? Ele está adquirindo o sinal GPS com o horário, ele aceita o horário, mostra na tela e começa o código Morse. Nesse tempo que o código Morse está rodando, tudo para. Ele não atualiza mais o horário, porque por falta de memória, tá? Eu já tentei e eu consegui fazer atualizar segundo a segundo, só que aí ele fica lento no código Morse. Ele acaba bagunçando o código Morse, porque o Arduino Nano não tem tanta memória assim para fazer as duas operações tão rapidamente. Então o que eu fiz? Eu fiz ele buscar o sinal de GPS, tá? Atualizar aqui o horário, ele vai atualizar agora, ó, atualizou. Aí ele começa novamente o GPS, o CW, desde que esteja dentro do meu horário, que eu quero que ele funcione, que seria até as 22 horas UTC.
ok? Então é por isso que isso aqui, essa telinha, ela fica meio que congelada, ela não fica atualizando a cada segundo, é feito a propósito. Agora, olha lá, parou o CW, ele vai buscar o sinal, atualizou novamente, e aí começa novamente o código Morse. Às 22 horas, vamos supor que ele está no meio do código Morse, e dá 22 horas no teu relógio, ele vai acabar o código Morse todo até o fim, tá? A mensagem completa. Aí ele vai buscar lá, aí ele vai ver que são 22 horas, aí ele não vai voltar a mandar o código Morse. Ele vai fazer isso toda noite até o dia seguinte, no meu horário aqui, o horário que eu quero que comece. Aí ele vai detectar, opa, tá na hora. Aí ele começa novamente a mandar o código Morse. Isso aí tem que estar o rádio conectado, certo? No lugar desse LED aí, a gente conecta o rádio aí, onde está o LED. Tá. Aqui no programa, só para mostrar rapidinho, aqui eu tenho, essa é a minha mensagem. Essa mensagem você tem que trocar para pôr o teu indicativo, o teu grid, etc. Poderia ter feito o GPS buscar o grid sozinho? Poderia, mas aí envolveria um pouco mais de código. E eu fiquei nessa de economizar um pouco a memória do Arduino, tá? Então é aí. Tá? Tem algumas variáveis que você pode trocar. Por exemplo, aqui, CW Beacon, isso aqui aparece quando você liga o sisteminha pela primeira vez. Então ele aparece, isso você pode trocar também. Vamos lá, vamos ver agora se a gente atualiza para as 22 horas. Olha lá. Faltando 1 segundo ele atualizou, então o que ele fez? Ele já mandou, ele está mandando a mensagem, mas no meu relógio já são 6 da tarde, que seria 22 horas. Agora vai acabar a mensagem, ele vai atualizar novamente, presta atenção, vai atualizar para 22 horas aqui, 22 horas e 25 segundos, acabou, não tem mais beacon. Tá? Então, como eu digo, esse horário de 22 horas UTC é um horário que eu escolhi, de segunda a sexta-feira. Tá? Você pode escolher o horário dentro do programa, pode. Tá aqui os dias da semana e tal, e tá aqui o horário. Você escolhe, tá? Se você quiser outro horário, você escolhe aqui, mas eu programei só em base de horas, não minutos, ok? Então tá aí, ó, paradinho, quieto, sem mandar código Morse, continua com a leitura, né, do GPS, tá? E ele continua atualizando, olha, 22 horas, 1 minuto, tá vendo? Inclusive ele vai até atualizando um pouco mais rápido. Por quê? Porque ele já não está no loop do CW, né? O rádio farol já não está no meio do loop aqui. Então ele vê a hora, busca novamente. Ah, não tem CW? Atualiza. Busca novamente. Ah, não tem CW? Atualiza. Quando chegar no horário de começar o CW novamente, aí sim ele vai adquirir o horário, vai dizer, opa, está dentro do horário. Aí ele começa o CW, aí demora mais um pouquinho para atualizar a tela, porque tem que esperar a mensagem do CW sair, porque para mim a prioridade é a mensagem sair. Verificar horário, coisa de alguns segundos antes, alguns segundos depois, isso aí não é prioridade na minha programação aqui. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Agora eu vou desenhar aqui as conexões para postar aí no final do vídeo para vocês. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Ok, um detalhe antes de encerrar o vídeo, a conexão ao rádio. Aqui está o plug que vai no lugar do manipulador do rádio, tá? Aqui é o pino do centro, aqui é o GND.
Então você vê esse fio vermelho e preto saindo aqui do plug, tá? Ele vem até aqui. O positivo, que é o pino lá do centro, ele vai ao coletor do transistor. Esse transistor é um 2N2222, tá? Então, coletor do transistor, a base do transistor, ela está indo aqui nessa linha, tá? Que vem até esse resistor de 1K, que é por sua vez conectado ao D2, aqui D2, ok? Ainda está com fluxo aqui. Eu não removi o LED ainda não, depois eu vou tirar o LED, ok? Aqui é o GND, aqui é o D2, tá? Então D2, saída D2, segundo o meu programa, ok? Meu sketch. Vai aqui nesse resistor de 1K, que vai à base do transistor NPN, ok? E aqui o emissor vai ao terra, que é o GND, ok? Que você vê o negativo que vai ao rádio, GND, o negativo que vai aqui ao Arduino Nano, tá? E aqui é um positivo, né? Um positivo que alimenta também o Arduino Nano. Portanto, concentrando aqui no transistor NPN, é um 2N2222, tá? Aqui você tem o emissor no terra, a base no D2, que vai através desse resistor de 1K, e o coletor que vai para o rádio. Então tá aí a conexão completa que vai ao rádio, ok? Caso de dúvida aí. Um abraço.